Bom, vamos lá, né? Depois de uma semana, né, bem agitada aqui para nós, né? Onde segunda e terça-feira tivemos palestras, né? Um evento aí da Semana de Gestão Acadêmica bem interessante, né? Participação de muitos alunos, palestrantes aí, né? Que vieram de fora, de dentro da casa, né? Que nos proporcionaram aí um nível de conhecimento maior, né? Pontos de vistas diferentes, situação de prática, né? Tivemos aí feriados, né, que não estavam previstos e foram impostos, né? E aí, justo na sexta-feira, não colocaram um feriadinho, né? Colocaram ponto facultativo. Então, vamos lá, firme e forte, né? Não vamos desanimar. E estamos aqui na nossa, né, dentro do nosso cronograma, né? Nosso tema de aula hoje vai ser tranquilo, tá? Assim como foi o da semana passada. Ele é um tema leve, é um tema gostoso, né? Fácil de ser entendido e compreendido, né? E a gente vai tocando, né, ele de uma forma bem leve, tá? Já foi iniciado o processo, né, de gravação de aula, tá? Então, ela já está sendo gravada, né, para depois disponibilizar para todos vocês aí assistirem, né, aqueles que não estiverem online poder assistir, tá? Disponibilizar aqui na tela, né, então o acompanhamento da aula para facilitar. Então, hoje nós estamos no nosso 14º encontro, né, de modelos de gestão, né? O tema de hoje, ele está voltado para, né, dentro da esfera administrativa, que é a função de administrar, que nós temos planejar, né, controlar, organizar, desculpa, na sequência, né, planejar, organizar, controlar e comandar, né? Então, na semana passada, nós, como fizemos, né, falamos sobre o ato de comandar, né, de direcionar, dirigir, e hoje nós vamos encerrar, né, o ciclo do processo administrativo falando sobre controles, né, o ato de controlar. Então, controle, né, dentro de uma esfera, né, da administração, voltado, né, em todos os segmentos, né, não importa que nível hierárquico, né, faz parte da função, né, de administrar, né? Então, ó, o gestor ele atua na organização por meio do processo gerencial, cujo modelo adequado envolve planejar, organizar, coordenar e controlar, né? Então, os três primeiros, nas últimas 3 aulas, nós falamos, né, abundantemente, né, sobre o processo de planejar, sobre o que é organizar, para que serve, né, o processo de coordenar e dirigir, né, e hoje nós vamos falar sobre controle, né, controlar. Então, ó, no planejamento, as decisões são referentes ao que se pretende fazer, objetivos, né? Principalmente com uma visão de futuro, né? Criando planejamentos, né, de curto, médio e longo prazo, tá? Para a organização, né? Nós falamos, né, do processo de organização, que é uma estruturação, né, da empresa, né, das suas atividades, das responsabilidades, né? Tanto, né, da parte da sua estrutura quanto aquilo que serão atribuídos às pessoas, tá? Assim como os recursos disponibilizados, né, que serão aplicados, né, para a realização do objetivo, né, que é aquilo que foi planejado, realizar aquilo que estava dentro do planejamento feito pela empresa. Na coordenação, né, o gestor conduz o trabalho das pessoas na direção correta, ou seja, né, ele vai pegar aquilo que foi feito dentro do planejamento da organização, né, do seu planejamento estratégico, sua visão de longo prazo, aquilo que é a sua missão, sua visão, né, de empresa e vai, né, dirigir as pessoas para o atingimento desses objetivos, né? Então, na esfera, né, estratégica, né, ele vai dirigir lá os diretores para, né, na visão macro de conduzir a empresa para o futuro, né? Na visão intermediária, né, justo, né, com a visão
com uma abrangência de médio prazo ali, de retornos mais imediatos, né, conduzir, né, cada departamento, né, para as suas entregas globais. E já na nível operacional, né, a direção está voltada para a realização das tarefas, para as metas de curto prazo, de imediato, né? Então tem que dirigir as pessoas para conquistar isso. E nós vimos, né, que o processo de direção ele está baseado em três pilares fundamentais, né, que está voltado, né, para comunicação, para motivação e para liderança, né? Então, para conduzir, para dirigir as pessoas, né, o gestor ele tem que utilizar, né, fora as técnicas, né, os modelos administrativos, ele tem que utilizar esses pilares, né, de saber fazer uma comunicação adequada, né, que seja fácil a compreensão, né, que as pessoas consigam entender e interpretar. Ele tem que gerar um ambiente onde o relacionamento interpessoal, né, ele é saudável, né, ele tem que criar as condições de motivar, né, a gente viu que o gestor ele tem que ser situacional, né, de acordo com cada segmento, com cada nível de pessoas, né, de graus de conhecimento, ele vai ter que colocar suas estratégias ali, de como que ele vai conduzir, né, hora de uma característica mais mecanicista, né, onde ele tem que ter objetivos, né, atendidos de forma mais rápida, com pouco tempo, né, ele pode ser, né, aplicar uma concentração ali de informação, ser um pouco mais autocrático, ou, né, quando eles têm um tempo maior para absorver, né, as informações, compartilhar, fazer um planejamento, né, e uma direção mais orgânica, né, envolvendo as pessoas, né, para discutir, ou até mesmo uma administração participativa, né. Tudo isso envolvendo. Só que de nada vai adiantar, né, uma empresa estar bem planejada, com seus rumos definidos para o futuro, né, ela estiver com a sua estrutura bem organizada, né, com a condução, né, com as pessoas engajadas, motivadas, sendo dirigidas, se não for feito um controle, né? E o controle, ele justamente é uma ferramenta, né, que vem trazer, né, um alinhamento para ver se aquilo que foi planejado, né, está sendo conduzido, está sendo alcançado. Pessoal, vou pedir para vocês, não sei quem quer, né, fechar aí o microfone, porque nós estamos escutando aí, enchendo um copo d'água, né, um barulhinho aí que pode estar interferindo, tá? Não esqueçam de fechar o microfone, por favor. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, interromper também, né? É só abrir o microfone e chamar o professor aqui. Não vamos esquecer desse detalhezinho importante. Pro, eu tenho. Sim. Que aula que é essa? Aula encontro 10, 11? Para eu me encontrar no APA. Então, dentro do AVA, o nosso encontro 14, ele é a unidade 4, tá? Seção 2, Ah, encontro 14, obrigada. tá bom? Então, ó, o controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos, né? Esses objetivos é estabelecido aonde? No planejamento, né? Objetivos organizacionais, né? Comparar o desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho dos padrões, né? Então, veja lá que interessante, né? Aquilo que nós estávamos falando. A gente faz um planejamento, a gente cria, né, toda a organização, né, e estrutura como que vai ser feito, né, cria os departamentos, estrutura as tarefas, as responsabilidades das pessoas, elas começam a trabalhar, né, e aí vem, né, a necessidade de controlar, porque de nada vai adiantar tudo isso que nós fizemos se a gente não fizer um comparativo de momento a momento, né, daquilo que a gente deseja e precisa alcançar, né, daquilo que a gente está realizando, né? Então, se você tiver, né, fazendo alguma coisa dentro do seu planejamento, mesmo que esteja executando tudo certinho e os resultados estiverem fora daquilo que foi projetado, né, somente com controle a gente consegue identificar isso de uma forma rápida, né, e ter a condição de tomar uma ação para fazer as correções, tá? Então, o controle ele se faz necessário, né, em todas, né, as áreas do processo administrativo, tá?
O controle é obtido quando o comportamento e os procedimentos operacionais satisfazem os padrões e os objetivos da empresa, né? Entretanto, controle não é apenas um processo posterior ao fato, né? A gente não precisa, né, esperar, né, a execução para fazer um controle. Medidas preventivas também representam uma forma de controle, né? Então veja que interessante, né? Muitas empresas, né, elas começam a fazer controle, né, a partir da sua execução, né? Então, vou fazer, né, o controle de estoque, né, ou o controle da minha produção depois de que foi produzida. Aí a gente vai ver o resultado, né? Então, se a gente tem lá uma indústria de chocolate, né, a gente consegue fazer o controle de qualidade, né, depois que o chocolate finalizou a produção. E aí você vê lá, vamos colocar aqui um exemplo, de bombons, né? Você vai ter lá o índice, né, de bombons com qualidade antes, né, de ser embalado, né, depois que você tira ele da forma. Então, alguns vão quebrar, uns não vão sair, né, e você consegue criar um índice. Se você produziu 100, né, e conseguiu embalar 90, significa que 90% da sua produção, né, vai estar ok, e 10% será, né, remanejado ou reaproveitado, se der, né, volta para o processo de produção, ou até mesmo, né, em último caso, descartados, né? E isso é um controle que você faz, né, posterior à produção. Porém, né, é necessário e é possível fazer controles, né, antes do ato, ou seja, antes de estar produzido, né? Então, a gente pode fazer controles que previnam, né, de repente, uma manutenção adequada das formas para que, depois de estar produzindo, né, gere um maior índice de aproveitamento, né, dos bombons ao serem desenformados, né, procedimentos antes, né, do manuseio do chocolate, entre outras situações, tá? Então, o controle não necessariamente, né, ele precisa estar somente, né, após o início daquilo que foi feito. Não precisa esperar algo de ruim acontecer para a gente fazer o controle. A gente pode fazer um acompanhamento, né, momento a momento, né? Então, é muito comum, né, as empresas gerarem lá um planejamento, né, dentro do seu orçamento e realizar ali assim, nossa projeção de vendas esse ano está lá em 100 milhões de unidades, né? E aí isso é uma meta para um ano, por exemplo, né? Eu não vou verificar, né, como empresário, se a meta foi alcançada no último dia do ano, né? Normalmente as empresas vão fazendo esse controle, né, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, né, algumas até diariamente. Para quê? Para poder tomar as ações, né, antes do final do ano, antes do último dia do ano, para você conseguir atingir esse objetivo, tá? A atuação do gestor no processo de controle é importante para evitar e prevenir eventuais riscos relacionados às atividades que são desenvolvidas, as quais devem seguir rigorosamente os padrões estabelecidos para garantir segurança e que os objetivos serão alcançados conforme programado, né? Então, veja como é importante então a função do gestor, né? Além dele ter que ser um líder, comunicar, né, motivar as pessoas, ele não pode abrir mão de fazer um controle rigoroso, né? De rigoroso assim, né? No sentido de verificar, né? Não no sentido de ser massacrante, penoso, né? Para as equipes, né? Mas não abrir mão, né? De fazer essa verificação, de fazer a checagem, né? De executar aquilo que é necessário, né? Por quê? Corrigir o ato antes do término do prazo, né? Identificar possíveis falhas, né? Fazer melhorias, vai depender desse processo, tá? Dentro do processo de controle, assim como dentro do processo de planejamento, né, da organização, né, nós temos os níveis, né? Então, dentro de uma organização, nós temos aqui, né, sempre lembrando, o nível institucional, né, que é voltado para o segmento estratégico, né, o intermediário e o operacional.
né? No nível institucional, nós temos ali o controle estratégico, que ele está voltado para quê? Ele é direcionado para o longo prazo, né? Então, ele sempre é alinhado com a visão de longo prazo, com a missão, visão, aquilo que a empresa deseja ser, aquilo onde ela deseja alcançar, né? Ele está voltado com a sua preocupação no futuro, né? Aborda toda a organização, ou seja, todo o controle é feito, né, de todos para abordar tudo dentro da organização, seja a sua estrutura física, a sua estrutura, né, o seu de pessoas envolvidas, ou seja, dos seus recursos pessoais, tá? E foca tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da organização, tá? No nível intermediário, ou seja, nós temos aqui um controle tático que está voltado, né, para como que vai ser, quais os caminhos, né, escolhidos para a condução e para chegar nos objetivos da empresa. Ele está voltado para ser direcionado, né, para o médio prazo, ou seja, né, retornos para 1 ano, 2 anos, tá? Ele aborda todo, né, departamento que está envolvido, ou seja, né, ele não tem um direcionamento global para a empresa, então, no nível tático, né, cada gestor ali vai cuidar, né, dentro da organização da empresa do seu quadrado, então, né, nós temos um controle para departamento financeiro, um controle para departamento de vendas, controle para departamento de marketing, né, para departamento de produção, departamento logístico, né, cada um tem os seus controles específicos, tá? Forma de atuar, prazos, mitigação, tá? E ele tem, né, o foco, né, na articulação interna da empresa, ou seja, né, ele vai olhar para dentro, né? Os seus controles são internos. Já no nível operacional, né, nós temos controles operacionais. Então, aqui ele é voltado para o curto prazo, porque o foco é na execução das tarefas, né? Então, você tem lá controle de produção, controle de vendas, né, controle de recebimentos, controles logísticos, controle de estoque, né, controles de acessos dentro da organização, por exemplo, né? Se a gente pensar no controle voltado para a área de recursos humanos, né? O controle de jornada de trabalho, né? Então, que hora que começou a trabalhar o funcionário, que hora que ele encerrou, se vai ter hora extra, o controle do período de férias, né? São exemplos, tá? de tipos de controles. Voltado para a área financeira, né? Então, o controle dos seus recebíveis, ou seja, o que eu tenho direito a receber, né, nos próximos dias, quanto de recurso eu vou ter que pagar nos próximos dias, meu índice, né, o meu controle de inadimplência, né? E aí tudo isso vai estar voltado, né, para como que as empresas irão atuar, né, para cada um dos seus segmentos, tá? Então, ó, o gestor ele vai atuar em todos os níveis organizacionais e quando está envolvido com o processo gerencial de controle, independentemente do nível em que ele esteja, a preocupação é a mesma, né? Olha que interessante. Não importa o segmento, né, que o gestor esteja, se ele seja estratégico, tático ou operacional, não importa, né? O objetivo, né, é monitorar e avaliar incessantemente as atividades e operações da organização, tá? De acordo com o Chiavenato, né? Sempre lembrando que Chiavenato, né, é um dos principais autores brasileiros, né, para as práticas da administração, né? Vamos colocar aqui que Chiavenato é o nosso guru nacional, assim como temos Peter Drucker, né, Jack Welch, entre outros, né, que vêm lá dos Estados Unidos, né, trazendo, né, diversos conceitos, né, para a área administrativa, Gitman, entre outros, né. Aqui no Brasil nós temos como nosso principal representante, né, Chiavenato. Então, ó, de modo geral, dentro de um processo de controle, né, o gestor se preocupa em padronizar o desempenho, né? Então, o que é uma padronização de desempenho? Você ser o
mais igual possível, né? O mais homogêneo possível dentro de de uma visão de desempenho. Todos, né, conseguirem, né, alcançar os mesmos resultados. Padronizar a qualidade dos seus produtos ou serviços, né? Sempre lembrando, quanto mais, né, qualidade o serviço tiver, maior valor agregado ele vai ter, mais resultado, né, proporcionará para a empresa. Proteger os bens organizacionais, né? Limitar a quantidade de autoridade, né? Então, né, quando a gente fala de controle dentro de uma organização empresarial, né, até que ponto pode ir cada gestor e assim, né, ficar delimitado. Limitar a quantidade de autoridade, avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, né? E aí, muitas das vezes, a gente pensa, né, que a parte de controle está voltada principalmente para esse item, né? Que todo controle vem aqui, né? Vamos fazer o controle em cima das pessoas para montar a capivara dela e na hora de fazer a avaliação de desempenho, né? Tá garantido, tá munido, né? Então, ele é uma preocupação, né? Importante. Garantir os meios preventivos, né, para alcance dos objetivos organizacionais, né? Então, uma outra preocupação, né, de garantir os meios para alcance dos objetivos. Ou seja, né, o controle, né, se a gente voltar aqui, né, para a área financeira, né, o seu controle, um controle financeiro adequado, ele garante que a empresa tenha recursos para fazer o pagamento dos seus fornecedores, da sua folha de pagamento, né, para garantir a sua operação de curto prazo, entre outros, tá? Para Chiavenato, a finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos estabelecidos previamente, né? E o processo de controle passa por 4 etapas básicas, né? Então, o que Chiavenato está falando? Que controlar, né, é acompanhar aquilo que foi planejado e você ver aquilo que, se ele está andando em paralelo, se está andando em conjunto, né? Para que não haja desvios, tá? E para isso, né, nós temos aqui, né, 4 etapas para garantir um processo de controle mais adequado. Então, ó, o primeiro passo é um estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho, né? Então, quando a gente fala de estabelecimento de objetivos e padrão de desempenho, nada mais é, né, do que saber o que eu tenho que fazer, o que eu preciso entregar, né, e qual que será uma métrica de medição, né? Então, se a gente pensar em produção, né, aqueles que produzem 100% sem desperdício, né, tem um índice perfeito, né? Só que invariavelmente, né, sempre acontece probleminhas na produção e acaba se tendo, né, perdas. Então, qual que será, né, o padrão de desempenho aceitável? Aquilo que a gente pode esperar, né? Então, ó, um padrão é um nível de atividade que serve de modelo para avaliação do desempenho, né? Funcionando como marco para determinar se a atividade é ou não adequada. E ainda o que deve ser feito, né? Os objetivos podem ser, né, de quantidade, qualidade, tempo e custo, né? Então, a gente pode, dentro dessas métricas, né, colocar, ó, você, na sua produção, você tem que colocar X quantidades por hora, né? Então, nós estamos falando aqui, ó, quantidade e tempo. Olha que nós utilizamos duas variáveis, né? Ou, né, você pode utilizar, né, você tem que produzir X quantidades, né, por tempo para adquirir esse custo. Se você produzir menos, o custo será maior, né? Se você produzir mais, o custo será menor. E ali, né, olha que nós utilizamos 3 variáveis como métricas, né? Quantidade, tempo, custo, né? E aí nós podemos também estabelecer padrões de qualidade, né? Então, se a gente voltar, né, por exemplo, do chocolate, né? O chocolate ele tem que estar lá sem nenhuma rachadura, né? Sem quebraduras, tem que estar em perfeito estado, o chocolate brilhando, ele não pode estar opaco, né? A gente pode criar os padrões de qualidade de acordo com aquilo que se deseja, tá?
Segundo, né, dos quatro, nós podemos fazer avaliação ou mensuração de desempenho atual, né? O que é isso? Né, deve ser expressa de modo a possibilitar a comparação entre o desempenho e o objetivo, né, ou padrão estabelecido. Então, quando a gente organiza a empresa, né, organiza uma tarefa, né, por exemplo, na produção, né, você pode colocar, ó, para a gente atingir o nosso objetivo, né, trabalhando X horas por semana, né, ou X horas por mês, cada colaborador tem que ter tem que produzir, né, entregar ali, né, 200 chocolates, né, por hora. Tem que produzir 200 chocolates por hora. Isso está dentro de um planejamento, por exemplo. Né? Quando você começa, né, a executar a tarefa, você tem que comparar. Né? Você vai ver quanto que eu estou produzindo por hora. São os 200 chocolates? São mais chocolates por hora? São menos? Né? Isso, né, é a avaliação e mensuração, para ver se você está, né, entregando aquilo que estava dentro daquilo que foi planejado. Tá? A avaliação é a mensuração para verificar se os resultados estão atendendo às expectativas. E ainda, se é necessário promover correções. Então, quando você chega nessa fase de avaliação, é o momento para você identificar se está dentro do planejado ou não e se você precisa fazer, né, ter uma tomada de decisão, aquilo que será necessário para corrigir. Será uma outra etapa decidir quais serão, né? De repente, aquilo que precisa, porque tem que ver se o planejamento considerou alguns fatores, se está feito de maneira adequada, se é possível alcançar aquilo que está dentro do planejamento, né? Ou não, tá? Terceiro, né? Comparação de desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos. Né? Então, está relacionado a verificar se os meios estão seguindo os fins para alcançar os objetivos, né? Ou seja, né, comparar se todas as tarefas estão sendo feitas de acordo com o que foi planejado, com o que foi definido, né, para ver se está dentro daquilo que se espera. Tá? Pode ocorrer antes, durante ou após a operação. Né? Normalmente, né, a maior parte das empresas ou das atividades, né, dos gestores começam a fazer esse processo de comparação, né, de forma simultânea, aquilo que se espera, né, para justamente ter um tempo maior para tomada de decisão. Tá? Quarto aspecto, né, tomada de ação corretiva, né, para corrigir os possíveis desvios ou anormalidades. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, não adianta nada a gente planejar, organizar, né, fazer o controle se você não sabe tomar a decisão, se você fica em cima do muro. Né? Então, identificou um problema, tem que se tomar decisões. Tá? Inclusive, né, é a principal atividade, né, de um gestor, é tomada de decisão. Algumas podem ser, né, que demorem um pouquinho mais, que você tem um tempo para planejar, e algumas decisões você tem que tomar de forma mais rápida, de forma bem assertiva. Tá? Recursos para corrigir as operações quanto às variações, erros ou desvios em relação ao padrão para manter o desempenho em níveis esperados. Vou tirei aqui da tela só um minutinho, pessoal. Vou pedir só uma gentileza de um segundinho que eu já retorno aqui. Estou com um probleminha técnico. Desculpem, pessoal, consegui aqui. Vamos retomar aqui.
Então vamos lá, né? Não adianta nada a gente afiar o machado se a gente não corta a lenha, né? Não adianta planejar, organizar, colocar as pessoas para executar, dirigir, né? Se a gente não toma as ações necessárias para corrigir os desmandos ou os desvios quando é encontrado aqui dentro de uma área, né? Dentro da gestão operacional. Para o Williams, né, ó, o controle é importante porque existem muitos riscos envolvidos, né, quando uma empresa falha ao atingir os padrões, né? Então, ele vem, né, o Williams ele vem complementar essa visão de Chiavenato, né? Então, vamos imaginar aqui, né, num serviço médico, né, se todo o processo de cuidado da vida, né, feito por um médico falhar, né, que pode ocorrer, né? Pode trazer, né, na perda da vida de algum paciente, né? Então, como controle, né, é importante ali na execução das tarefas, né, dos acessos, né, de como que tem que ser feito, a aplicação da medicação, né, o controle de horário certinho, né, do acompanhamento. Olha como é uma função importantíssima para atingir resultados, né? Algumas atividades podem ser fatais, né? Pode trazer a óbito, né, as pessoas. Outras pode trazer consequências ruins, né? Então, se você trabalha com comida, você não tem um controle de qualidade, né? Não faz um controle meticuloso daquilo que você está entregando para o cliente, né? Você pode causar, né? De repente, né? Você produz ali um alimento que traga, né? Um desconforto alimentar, né? Para o cliente, né? Ou, né? Você produz um produto que não tem a robustez necessária, né? E na sua utilização o cliente quebra, né? E aí traz consequências, né? Danosas para a organização, né? Se a gente pensar isso em larga escala, tá? O Williams ele traz, né, que uma forma de a gente vislumbrar o controle, né, e estar acompanhando isso, né, é fazer o benchmark, né? Então, o benchmark ele entra com a função de quê? O que é isso mesmo? Vamos relembrar. O benchmark é você olhar, né, o que os seus concorrentes, né, seja interno ou externo da empresa, estão fazendo de melhor, né, e a gente aprender dentro desse processo e melhorar os nossos. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente tem, ó, vamos voltar aqui, né, para pro procedimento médico. Os concorrentes do Hospital X, né, que eles estão fazendo? Eles fazem uma triagem, né, dos pacientes na hora que eles chegam, né? Então, tem paciente que chega com uma dorzinha de cabeça simples e tem pacientes que já chegam, né, com nível de urgência maior, com febre alta, tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que eu vou atender primeiro? Aquele que chegou primeiro ou aquele que está com mais urgência? Então, você cria esses padrões, você vai criando esses processos, né? Então, já que ele tem isso, faz certo, tá dando certo, né? A gente vai pegar e vai estar melhorando esse. Então, a gente vai aplicar isso, né? E vai colocar, né, uma fita de identificação, né? Vai criar um escopo para aqueles que estão com uma necessidade, né, mais urgente de ser atendido, né, de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, né? Só um exemplo. Aí o Williams, né? Ele coloca, né, as etapas definidas por Chiavenato, né? Que são essas quatro que nós, né, identificamos e falamos, né? Que é de fazer o acompanhamento daquilo que foi planejado, de estar verificando, né, em todos os momentos, né, de identificar o erro, de tomar a ação, né? O Williams ele coloca que são processos, né, importantes, né? Porém ele acrescenta que o processo de controle ele é dinâmico e cibernético, ou seja, ele vai, né, de forma cíclica continuar constantemente, né? Cibernético no sentido de que ele é rápido, sistêmico, né? Que envolve diversas variáveis, né? Pois, né, ao analisarem os desvios e implantarem ações corretivas, os gestores e funcionários precisam repetir esse controle de novo no processo corretivo, né? Porque toda vez que a gente melhora, né, um procedimento, não é porque aquele controle que foi feito, não precisa mais, a gente corrigiu, não, a gente tem que continuar controlando para ver se vai corrigir, né, o curso daquilo que precisa ser feito, né, para ser alcançado e se está dando certo, porque de repente, né, a gente toma uma ação, uma decisão que a correção sai pior, né, o resultado vem pior do que, a emenda sai pior do que o soneto, né. Então,
mais uma vez, os funcionários precisam, né, repetir esse controle no novo processo corretivo para manter o rumo até que seja possível alcançar os objetivos desejados, né? E para isso, né, ele coloca que são 3 os métodos básicos de controle, né, que precisa ser agregados, né? Então, ó, o primeiro ele se chama controle de feedback, né? Que nada mais é um mecanismo que reúne as informações sobre os desvios após o acontecido, né? Cujos dados servem para corrigir as deficiências para melhoria do desempenho individual e organizacional. Então, controle de feedback, né? Eles quer dizer que já é sobre o fato que ocorreu, não está em andamento, já aconteceu, né? E você está tendo, né, um retorno, seja do seu cliente, interno, externo, do departamento, não importa, né? E ali você depura, né, esses dados que você está recebendo e consegue, né, se organizar para arrumar, né, para tomar a decisão para fazer a correção necessária para as próximas ações ou para a próxima produção. O segundo, né, controle simultâneo e cibernético, ou seja, é aquele que é full time, né? Soluciona problemas originários do controle de feedback, né? Porque o controle de feedback ele espera algo acontecer, né? O controle simultâneo não, ele já está, né, de forma online ali, simultânea, está acontecendo, né? Pela coleta de informações sobre as deficiências de desempenho à medida que ocorrem, né? Cujo ciclo se repete tantas vezes quantas vezes forem necessário, ou seja, né, ele está a todo momento. Então, dentro do processo produtivo, não se espera, né, chegar o erro na ponta para se tomar, né, conhecimento. Não, você já vai verificando ali de forma full time, né, e já identificou o erro, já vai corrigindo, né? E no terceiro, né, que é o controle por free work hard, né? Então, que é um mecanismo preventivo, né? É aquele controle que a gente faz, né, preventivamente, né? Para coletar informações a respeito de deficiências no desempenho antes que ocorram, né? Vocês, quando adquirem um carro, por exemplo, né? A gente tem lá, compra um carro zero, e aí você tem que fazer, né, levar na concessionária algumas vezes, em alguns momentos, para fazer as revisões, né? Essas revisões nada mais é do que um controle, né, preventivo, né? Ou seja, feed forward, né? Que ele Pro, evita... Oi? volta ao 2 só para tirar print, por favor. Obrigada. Esse controle preventivo, né, ele garante de que não ocorram falhas, né? Então, eu sei, por exemplo, né, que a correia dentada do carro ela tem capacidade para rodar 200 mil quilômetros, né? Porém, né, de forma preventiva, né, planejada, organizada, eu faço a manutenção com 60 mil quilômetros, né, para não, né, ocorrer de que ela possa se romper e estragar, né, o motor do carro, né? Eu faço a troca do óleo a cada 10 mil quilômetros, porque assim, né, evito o desgaste, né, e a quebra, né, do seu equipamento. E aí isso faz com que se programe, né, que se faça manutenções preventivas, né, antes de que ocorra, né, a falha, a quebra, né? Porque muitas das vezes, né, vamos pensar, né, de uma maneira grande dentro de uma indústria, né, por exemplo, as máquinas não podem parar. Qual que é o momento certo de fazer uma manutenção, né? Se a empresa trabalha em 4 turnos de 6 horas, ou seja, trabalha 24 horas, como que a gente faz, né? Em algum momento, né, vai ter que ser agendado preventivamente fazer as manutenções ali das máquinas, né? Então, deixa-se um espaço de tempo, cria-se um gap de tempo para fazer essa manutenção. Por quê? Isso vai ser, né, infinitamente melhor em termos de resultado do que deixar a máquina trabalhar continuamente e aí ela quebrar e danificar, às vezes não só uma peça, como mais do que ou mais do que uma, né? E você ter, em vez de 2 horas de manutenção, você ter alguns dias de máquina parada, né? Então, esse tipo de controle, né, ele evita, né, que ocorram esse tipo de perdas,
né? Então, eles são ideal, né, para evitar problema. Ele está focado na prevenção. Então, ó, o processo de controle cibernético, né, mais uma vez, né, que ele é simultâneo, full time, é contínuo, já que faz, né, incessantes avaliações do desempenho, cujos resultados podem levar às novas ações corretivas e, consequentemente, a novas avaliações de desempenho, né, e assim por diante. Ou seja, ele é cíclico, né, é aquilo que normalmente é utilizado na rotina das organizações, tá? Então, aqui na sequência, a gente vai ter, né, um escopo, né, de como que é feito, né, esse processo de controle, né? É, os gestores, né, eles podem atuar dentro de um processo de controle, né, por meio de 5 métodos, né? Então, quais são as maneiras, né, que o gestor ele pode atuar para criar controles, né? O primeiro e o mais temido de todos, né, é o conhecido método burocrático. É exercido de cima para baixo, né, quando os gestores usam a autoridade do cargo para influenciar o comportamento dos funcionários por meio de recompensas ou de punições, né, de acordo com a dedicação desses funcionários quanto à observância das políticas, regras e procedimentos estabelecidos, né? Ou seja, esse controle, né, ele está voltado para o desenho da organização, né? E quando a gente pensa, né, de alguns gestores que não estão voltados para as melhores práticas, né, nesse tipo de controle é que pode ser criado, né, alguns problemas, né, de motivação, de gerenciamento, liderança para com os funcionários, né? Principalmente quando, né, nós temos gestores com uma tendência coercitiva grande, autocrático, né? Que, vamos colocar assim, que possui uma postura mais voltada para a gestão antiga, militarizada, né, no sentido de ser muito centralizador, né? Segundo, né, meio, né, uma gestão objetiva, né? Então ele representa a evolução do controle burocrático, mais focado em observar e avaliar o comportamento ou a produtividade dos funcionários, né? Está voltado para o desempenho. Pode ser comportamental ou de produção, né? Então aqui nós temos, né, um foco, né? Ele é mais, né, direcionado, ele não fica tão abrangente, né? Terceiro, ele pode ser, né, de nível normativo, né? Então, é um controle que molda crenças e valores das pessoas envolvidas, que devem ser amplamente divulgados e partilhados por toda a empresa, que demandam dois cuidados específicos, né? Primeiro cuidado com a contratação dos funcionários com base em atitudes e valores, e segundo, gestores e funcionários aprendem o que deve ou que não ser feito sob orientação de pessoas mais experientes, observando suas atitudes, né, escutando suas histórias, né, sobre a empresa. Então, olha como que é importante aqui, né, esse controle normativo, né? Principalmente aqui, vamos voltar aqui para a área de recursos humanos, né, na hora de um recrutamento e seleção, né? Ó, o primeiro cuidado, né? Cuidado na contratação de funcionários com base em atitudes e valores, né? Então, como o conhecimento da cultura organizacional é importante para isso, né? Porque se você tem uma empresa, né, voltado, né, para procedimentos, né, que possui tarefas que são mais rotineiras, né, que são tarefas mais simples, que não são desafiadoras, né? Não adianta você contratar um excelente funcionário que procura desafio, né, que quer implantar criatividade, proporcionar inovações, sendo que a empresa não vai proporcionar isso, tá? Outra coisa, né, você precisa, né, contratar pessoas que estão de acordo com os valores organizacionais, né? Valores esses que é constituído, né, normalmente inicialmente pelos sócios da empresa, né, pelas pessoas que criaram a empresa e depois moldados, né, com os acréscimos de novas culturas de outros funcionários,
né, de outros colaboradores que vão agregando, se envolve espaço ético, entre outros, tá? Então, não adianta, né, colocar pessoas que tenham, né, objetivos diferentes, que acreditem, né, em visões de mundo diferente, né, para estar atuando, porque aí não vai se conseguir atingir esse resultado, né? E aí vem o segundo item, que fala que gestores e funcionários aprendem o que deve ou não ser feito, né, sobre orientação das pessoas experientes, ou seja, né, é o aspecto da liderança pelo exemplo, né, de como se conduzir, né? Então, se você tem pessoas, né, que não estão aptas a ter as melhores práticas, de repente isso será propagado dentro de uma organização, né? E aí isso causa problemas. O terceiro modelo de controle é aquele chamado de ajustado, né? Também baseado em crenças e valores, mas são criados e negociados por grupos de trabalho que têm autonomia e responsabilidades integrais para a execução das tarefas relacionadas, né? E aqui esse modelo ajustado, normalmente eles estão, né, mais focado naquelas empresas mais orgânicas, né, que praticam um empowerment, né, uma administração participativa maior, né, que eles delegam responsabilidade, autonomia para as pessoas, tá? E aí ele tem que ser feito, né, em duas fases. A primeira fase, né, então ó, os participantes dos grupos aprendem trabalhando em conjunto e criam os valores e crenças a partir da supervisão que fazem um dos outros, né? O que orienta os comportamentos, né? Então, nesse momento, as pessoas trabalhando, os grupos, né? Com as pessoas trabalhando junto, eles vão, né? Aprendendo com eles e criando, né? Determinando os valores que conduzirão, né? As suas ações. E segundo, né, a formalização das regras objetivas, que orientam e controlam o comportamento dos participantes do grupo, né? Então, à medida com que foi levantado aquilo que tem que ser praticado, executado, né, vem a parte dessa formalização, que aí vai, né, moldar, né, vai estar moldando o comportamento, né, aquilo que precisa ser feito dentro da organização. Tá? Então, ó, este método ele pode trazer estresse, né, ao passo que os membros buscam continuamente garantir a manutenção das regras e valores que criaram, né? Então, sempre lembrando, né? Olha o nome do modelo, ele é ajustado. Então, se ele é ajustado, ele pode melhorar continuamente, ele pode evoluir e ser transformado, né? E toda vez que tiver essa modificação, né, pode causar desconforto aí nas pessoas. O quinto, né, de autocontrole, também conhecido como autogestão, né? É um método que os gestores e funcionários controlam seus comportamentos, cujos limites devem ser claros para orientar adequadamente as pessoas, as quais fixam e controlam suas próprias metas e desempenho, né? Premiando ou punindo a si próprias, né? Os líderes contribuem ensinando às pessoas quais são as habilidades de que necessitam para maximizar e monitorar sua própria eficácia, né? Então, quando nós falamos nesse tipo de controle, né, que envolve o autocontrole, nós estamos falando de empresas onde a cultura organizacional, né, é extremamente elevada, né, que tem um nível de comprometimento e engajamento das pessoas grandes, né, no qual cada um, né, vamos colocar assim, tem o seu próprio, tem o sentimento de propriedade da empresa, se sente donos, proprietários, e estão preocupados em entregar o melhor, tem um nível de engajamento grande, né. Williams, né, ele destaca que se você controla apenas uma dimensão, né, tal como os custos, então, as outras dimensões, como marketing, serviços ao consumidor e qualidade, deverão ficar prejudicadas, né? O que ele quer dizer com isso? O processo de controle ele deve ser amplo, né? Ou seja, multidimensional, envolvendo todas as dimensões que impactam e são impactadas pelas atividades realizadas, né? Então, não adianta a gente fazer, né, ter apenas uma visão de controle. Ah, eu vou controlar minha empresa aqui pelos custos, né? Que isso eu
consigo, né, conduzir aqui e fazer a gestão financeira. Não, né? Para a gente ter uma gestão financeira adequada da empresa, eu tenho que controlar os meus custos, eu tenho que controlar, né, o meu market share, ou seja, meu tamanho de mercado, eu tenho que controlar, né, o meu markup, que é o valor que eu vou colocar meu produto no mercado, né? Eu tenho que controlar o meu nível de produção e o padrão de qualidade, né, daquilo que eu vou entregar, né? Porque se eu tiver um retrabalho, se eu tiver que fazer substituição, né, tiver recall da minha produção, né, eu vou ter um descontrole. Eu vou ter que ter um controle, né, do nível de satisfação interno das pessoas que trabalham comigo, né? Porque se eu ficar preocupado somente com o custo, com a produção e não me preocupar com o nível de qualidade de vida das pessoas, né, eu posso causar um desgaste, um turnover grande nas pessoas, né? Então, uma rotatividade grande, né, de funcionários dentro de uma empresa, né, é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Ou no processo de recrutamento e seleção, que eu estou contratando as pessoas que não se adaptam, que não são adequadas para a execução daquelas tarefas, ou de que mesmo as pessoas adequadas, né, deve ter ali alguma etapa, né, da minha organização, seja na ação de líderes ou dos processos que estão, né, sendo feitas com equívoco e precisam, né, corrigir, porque as pessoas não estão suportando. Então, né, veja como a visão de Williams, né, trazendo que o controle ele tem que ser multidimensional, né, ele complementa, né, toda a necessidade organizacional. A gente não pode ser míope, né, para outros aspectos. Chiavenato, né, apresenta que o gestor ele deve ter clareza na compreensão de que, para conseguir conduzir um sistema eficaz de controle, ele precisa reunir algumas características, né? Então, o que eu preciso como gestor, não importa meu nível organizacional, se é estratégico, tático, operacional, o que eu preciso ter, né? Isso abrange a todos, tá? Orientação estratégica para os resultados, né? Orientação rápida e visão panorâmica para indicar desvios e ações corretivas. Então, o que ele quer dizer com isso? Orientação estratégica para o resultado, né? Entender qual que é o resultado e buscá-los, né? Então, rápida e visão panorâmica para indicar os desvios. O que é ter a visão panorâmica? Ou seja, ter uma visão do todo, né? Quando a gente pensa numa visão panorâmica, a gente está olhando não só para frente, como para as nossas laterais. A gente sabe o que está acontecendo, né, ao entorno, né? E assim consegue tomar, né, identificar rapidamente os problemas e tomar as melhores decisões. Compreensão e clareza dos dados e dos relatórios, né? Então a gente tem que ter ajuda, né, aqui do nosso Portuga, né, e da nossa capacidade de raciocínio, né, compreensão e clareza dos dados. Então eu tenho que ter, né, conseguir, né, buscar aqui ter a busca, né, das informações, saber interpretá-las, né, para identificar, né? Então, como é importante isso. Flexibilidade para se adaptar às novas situações, né? Então, né, não existe mais somente um modelo, né? Não existe somente uma forma de ser feito as coisas, né? Então, a nossa situação atual, né, ela impõe isso de maneira, né, indiscutível aqui na nossa vida, de que se nós não formos flexíveis nesse momento atual, nós não temos condições de sobreviver, né? Então, hoje nós estamos tendo a nossa aula aqui de transmissão online numa sexta-feira, né? Através de um link, né, do Teams aqui da Microsoft, por quê? Né, por um decreto, né, estadual, a gente não pode ter, né, os encontros por causa da disseminação desse vírus, né? Então, o que foi feito, né? Foi flexibilizado no primeiro momento, né, para aulas, né, gravadas, né? E num segundo momento, bem rapidinho após a organização, né, das estratégias, né,
de utilização de uma ferramenta que proporcionasse, né, o nosso encontro no horário, né, que teríamos o nosso encontro numa sala de aula física, nós nos encontramos numa sala virtual, né? Isso é flexibilidade, né? Conseguir se adaptar a um meio, né? Uma forma de resiliência. E outras situações, né? Às vezes a gente vê, né? Clientes que chegam, eu vou num restaurante, mas o chefe coloca alguns temperos que eu não gosto, né? Ele pede para retirar, né? Então, se o chefe ali de cozinha não tiver, né? Não for flexível, né? Para atender ali, ó, a necessidade daquele cliente, ele vai perder esse cliente, né? E assim por diante, né? Autocontrole para gerar a confiabilidade, comunicação e envolvimento das pessoas, né? E olha como esse item é importante. Esse autocontrole, né, a gente pode direcionar, né, essa palavra para aquilo que a gente chama de inteligência emocional, né? Por quê? O gestor constantemente ele vai estar atuando com diversas variáveis, né? É, atacando ali as suas atividades no dia a dia, ou seja, necessidades dos funcionários, ausência de funcionário, pedidos de cliente, máquina que quebra, fornecedor que não entrega, né? O cliente que não fez o pagamento adequado, falta de fluxo de caixa, né? Máquina que quebra e por aí adiante, né? Então, né? O que ele precisa ter, né? Esse autocontrole, ou seja, né? Ter uma inteligência emocional para estar depurando, né? Para identificar aquilo que é melhor para ele estar fazendo no dia a dia, a forma com que ele vai comunicar, né? Passar as informações adequadas para que a sua gestão continue a levar a empresa, né, apesar, né, das situações que compliquem, né, ou que demandas que não são esperadas, né, possam estar acontecendo, tá? E aí, mais uma vez, né, como a comunicação, né, e o engajamento das pessoas através de um processo de liderança, né, de motivação, né, também depende, né, dessa inteligência emocional, desse autocontrole do gestor, né? Natureza positiva, né, privilegiando a mudança e a melhoria, né? Então, o gestor ele não pode ser, né, aquele cara, ó dias, ó céus, ó azar, né? Nada dá certo, sempre vem uma coisa para atrapalhar, para dificultar, né? Ele tem que ter, né, uma visão e uma ação positiva, né, uma perspectiva, né, de perseverança, né, de que a mudança, né, será, né, o caminho da melhoria contínua, né, que a mudança ela vai fazer parte do processo, né, e assim o é. Ter clareza e objetividade para garantir o propósito, né, fundamental da melhoria do desempenho, né, então, o que é essa clareza? Enxergar, né, conseguir visualizar, né, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser alcançado dentro das ações que serão tomadas, né, para ter sempre, né, um retorno melhor do desempenho, né, das pessoas. Pessoal, tranquilos? Sim. Sim, professor. Difícil ou fácil? É complexo. Bem complexo, né, gente? Então, gente, ó, o tema ele não é muito comprido, tá? É um tema bem tranquilinho, bem gostosinho, né? Quando a gente fala né, do processo administrativo, controlar faz parte do nosso dia a dia, né? Nós muitas vezes temos essa prática, né? Às vezes não temos a visão, né, de cunho administrativo, de como atuar, de como conduzir isso de uma melhor maneira, tá? Mas é prática, né? As melhores práticas, né? Os melhores modelos, né? Eles estão evoluindo continuamente, tá? Então, tá aí, né? As tecnologias, né? Os processos, os equipamentos que nos permitem, né? Ter um nível maior né, de controle, de respostas rápidas, né? Nas palestras que nós tivemos nessa semana, né, elas foram, né, direcionadas e muitas
né, o assunto, né, são correlatos. Então, na de terça-feira, por exemplo, né, nós tivemos o Célio e o Marcos, né, falando dos aspectos tecnológicos, né, o quanto que eles interferem, né, influencia, né, na prática das pessoas, né, e como eles conseguem ter isso, né, através de controle, não tem jeito, né. Quanto mais, né, ele relacionamento, né, e quanto mais ações, né, tiverem entre as pessoas, né, eles vão ter que criar métodos e modelos ali para estar controlando, né? Então, como que o Célio, que trabalha, né, numa empresa de tecnologia, ele consegue, né, mensurar, né, se ele está tendo sucesso ou não, né? Pela entrada de recursos que ele tem, pelo nível, né, de relacionamento que ele vai tendo, né, pela entrada de novos clientes, né? É, são aspectos, né, que a gente precisa estar mensurando aqui no nosso dia a dia, né? Nós estamos já finalizando aqui esse conteúdo e antes de finalizar, né, que é bem curtinho mesmo, eu vou propor aqui para vocês um quiz, né? O que é esse quiz? Né? São 3 perguntas que eu já coloquei aqui na tela, né? Já vou disponibilizar aí para a gente ver. Eu vou ler aqui a pergunta, né? E vai ser esse quiz, ele é uma forma de feedback, né? Que aí eu vou conseguir identificar se vocês, né, conseguiram, né, captar, né, a mensagem principal aqui desse nosso tema. Tudo bem? Tranquilos? Sim. Então, Sim, vamos professor. lá. Né? E aí, após o nosso quiz, né, eu vou estar liberando vocês para fazer, né, como nós diríamos em sala de aula, né, para fazer um intervalo onde vocês quiserem, né, e aproveitar melhor aí a sexta-feira de vocês, né, de super feriadão, né? Olha que beleza, hein? Depois de hoje, só terça-feira, hein? Ô, Pro, Oi, meu bem. o resumo que é para entregar hoje é só sobre a palestra de segunda, né? Ou terça também? Bom, as duas, né? Deixa eu só esclarecer aqui, né? Antes que o pessoal já Ah, tá. comece a entrar em convulsão, né? Pessoal de recursos humanos, né? É só a palestra de segunda-feira, né? Que refere-se à disciplina de modelos de gestão, tá? Para o pessoal de gestão financeira, né? Eles vão fazer a palestra de segunda-feira, tanto para modelos de gestão quanto para matemática financeira, que era a disciplina do dia, né? E a palestra de terça-feira para a aula de economia para negócios, que é outra disciplina, né? Só para não ficar confuso para todo mundo. Ah, então tá. Deixa eu ver se eu entendi. É para entregar a de segunda. A de segunda que é para matéria de segunda e sexta e a palestra de terça para aula de terça. Trabalhos Isso. distintos, né? Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, para quem é de recursos humanos, eu tinha entendido que era só para fazer sobre a palestra que você participou, não sobre as duas palestras. É isso ou é sobre as duas? Não, é isso mesmo que você entendeu. Para fazer somente, né? Acabou o emprego. E agora? Que é a palestra de segunda-feira. Ufa, só tava esperando a aula terminar para entregar. Se eu tivesse feito errado, eu ia ficar muito chateada. Ah, mas se você tivesse feito das duas, não teria problema algum, né? Seria bom. Não tem problema, né? Só ia ser ruim se você tivesse feito da de terça-feira só. Aí ia ficar triste, falar, puxa vida, não assistiu justo a minha palestra. Não, professora, assisti todas, do começo ao fim. Ah, que bom. Deixa eu aproveitar então que nós entramos nesse assunto. O que que vocês acharam dessa semana de gestão, das palestras, dos assuntos, né? O que que vocês acharam? Nossa, foi Mara. Aprendi muito. Ah, eu achei muito proveitoso. Eu achei Achei legal. muito proveitoso, muito interessante esse tema. Eu acho que, né, não sou crítico nem nada, mas a de terça-feira eu acho que foi um pouco mais interessante. Acho que na segunda, perdão, não vou me lembrar o nome dele, ele passou muito slide e falou um pouquinho só. Não, sei lá, acho que na terça-feira a gente se aprofundou mais, teve mais pergunta, mais troca de ideia, 2 caras falando sobre o assunto. Acho que foi mais proveitoso. Ah, legal. É interessante, porque eu mesma gostei mais da de segunda-feira.
que, para ser sincera, no começo eu tava falando, tem que assistir palestra, mas depois deu uma meia hora de palestra, nossa, eu amei, de verdade. Tirei muita coisa muito interessante. Eu gostei muito do bate-papo das duas, mas eu fiquei mais animada com segunda-feira. Sim, Que bom. a quantidade de das duas de segunda, que não sei, achei a forma que eles trataram mais fácil de entender. De terça eu achei mais complexa, apesar de muitas pessoas já têm. É importante, né? Principalmente para vocês, né, que são primeiro-anistas, né? Primeiro semestre, né? É uma novidade. Normalmente nós fazemos esses eventos, né? Presencialmente lá no campus. Essa questão até da pandemia nos trouxe, né? Essa possibilidade de fazer, né? A gente não, para vocês verem, né? Seria muito mais simples a gente falar, não, a gente não consegue reunir as pessoas ali, fazer o nosso evento, não vamos fazer, né? Isso não foi desculpa para nós, né? Nós enfrentamos esse desafio, né? O Amaro ali né, uma ação, né? Não muito meritória, né? Não deixou a peteca cair, né? Nos motivou, né? E a gente, para vocês terem noção, né? Na segunda-feira nós tivemos mais de 200 alunos, né? Para assistir, né? E o mais legal, né, que vai ficar, né, fica disponível depois no YouTube, esse nível de conhecimento a gente passa para todos. E olha como isso é interessante, né? Quando nós tínhamos somente, né, a apresentação lá no campus, né, nós não tínhamos a utilização dessa ferramenta de transmitir para outras salas, né, a prática disso. Então, nós aprendemos e identificamos ferramentas que nos possibilitam, e isso, né, amplia mais ainda, e melhor de tudo, né, a prática de gravar, né, a palestra para disponibilizar, mesmo para aqueles colegas que não tiveram, né, a disposição a possibilidade de estar ali no dia, né, ou até mesmo de outras pessoas, né. Então, olha que legal isso daí, né, possibilitou bastante mudança. Esse feedback é importante, né? Porque traz, né, a possibilidade de a gente melhorar eventos, né? Então, quando eu e a professora Cristina, né, nós estávamos combinando, né, de fazer a nossa palestra, né, que foi na segunda-feira, né? Até comentei com a Cris, eu falei, ó, o professor, né, Daniel, ele vai vir, né, com os slides, tudo, então vamos fazer a nossa no modelo diferente, né, para não tornar algo cansativo. E aí ela basicamente serviu de modelo, né, para os palestrantes aí da terça-feira, né, que o Gabriel, né, professor também, que intermediou, amigo pessoal deles, né, possibilitou, né, e a gente foi melhorando, né, e é isso mesmo, né, é legal, a gente vai evoluindo e progredindo. Mas esse aí, professor, foi legal, mas assim, acho que trocando ideia fica melhor. O Daniel, é o Vasconcelos, né? Isso. É ele mesmo. Aí vai mostrando slide e fica meio... Mas que nem não sei quem falou aí que achou legal também, achou mais interessante. Então, acho que é mais gosto mesmo, né? Não, é assim, a gente tem que sempre estar atento, né? E aí vocês, futuros gestores, servem, né, para alertá-los, né? Serve como um alerta, né? Que as pessoas, né, elas são sinestésicas, né? Cada um tem uma percepção diferente. Então, tem algumas pessoas que elas são mais auditivas, né? Tudo que ela está escutando, ela está absorvendo. Algumas pessoas, né, elas são visuais, ela precisa estar vendo ali, né? Tá enxergando. Então, quando você vê, né, o slide, você vê a imagem daquilo que ele está querendo colocar, né, fica mais fácil de você gravar, de entender, né? E outras pessoas, elas precisam dos dois, precisa ver e ouvir, né? Então, essa é uma questão dos sinestésicos, né? Então, mas é isso, a gente, como gestor, né, a gente tem que se adaptar, né, enxergar, conhecer o nosso grupo de pessoas, né, nossa equipe, né, para estar atuando de uma maneira mais efetiva. Então vamos àquilo que interessa, né? Vamos para o nosso quiz, né? Para a gente poder encaminhar aí o término do nosso encontro, né? Com pesar que é um encontro, né, que eu fiquei com bastante saudade de vocês. Essa semana eu só tive aula online na segunda, né? Aliás, na segunda não, só tive na sexta passada. Olha que privilégio, né? Dei aula para vocês na sexta e depois segunda foi, né, palestra, terça foi palestra, quarta, quinta feriado e a
só de novo aqui com vocês, né? Ó, hashtag Amoro vocês. Vamos lá, então, aqui para o nosso quiz. Então, aqui, ó, para ver se vocês, né, pegaram direitinho. Opa. Mais um, tá. Controle é um processo, né, pontinhos, que estabelece pontinhos para permitir alcançar objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas, pontinhos, quando necessário para aproximar o desempenho dos padrões, de acordo com Williams, né? Então, qual alternativa reflete, né, a resposta correta? Eu acredito que é a C. Então, ó, vou passar uma a uma aqui, né, ó. Questão A, documental, né, padrões e posteriores. B, regulatório, objetivos e burocráticas. C, regulatório, padrões corretivas. D, regulatório, padrões e posteriores. E E, documental, objetivos e burocráticos, né? O que vocês acham? Então, nós já tivemos aqui, né, quem que foi? A Tamires que falou? Que não aparece aqui para mim o nomezinho. Isso, né? Ela opinou a letra C. Alguém concorda? Alguém discorda? Eu acho que é a D, professor. D? Isso. Eu acho que é a E. E. Então, olha só, cada um está seguindo para um lado aí, hein? Agora falta alguém para falar A e B. Fala F. F. F é de ferrou, hein? Se alguém for na F, ferrou. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos preencher as lacunas, né? Ó, o controle, vamos começar com a letra C. Vamos ver se, né, a gente consegue visualizar se isso diz com a realidade, né? Se bate, né? Alguma coisa que, né, a gente consiga, né, pelo bom senso, identificar como correta, tá? Então, ó, controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas, quando necessário, para aproximar o desempenho aos padrões. Tá? Então, essa ficaria, né, se nós colocássemos a letra C. Com a letra D, então, ó, controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas posteriores. Né? Então, ou seja, né, a gente só vai tomar medida depois que aconteceu alguma coisa, ou seja, para corrigir depois que aconteceu. E letra E, né? Então, ó, controle é um processo documental que estabelece objetivos para permitir alcançar objetivos organizacionais, né? Então, aqui, ó, ele estabelece objetivo para alcançar objetivo, já começa a ficar meio estranho aqui, né? Comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas burocráticas, quando necessário, para aproximar o desempenho aos padrões, né? Então, aqui, né? Então, ele não vai estabelecer objetivo para alcançar o objetivo. A gente estabelece um objetivo, né? Para a gente alcançá-lo, né? Não para alcançar outro objetivo. Tá? Então, aí a gente já pode eliminar direto. Tá? Então, a gente vai ficar entre a C e a D, né? Eu acho que é a C mesmo, professor. Porque na D você toma uma decisão só depois que a merda aconteceu. É melhor não. Né? Então, qual que é a resposta correta? Né? Então, a letra C é a resposta correta, né? Porque a gente tem que adotar as medidas, né,
corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões, ou seja, a gente já identificou, né, aquilo que está incorreta e vai tomar uma medida corretiva. Essa medida corretiva ela pode ser, né, a gente viu que a gente pode ser posterior, mas pode ser, né, no andar do processo também. Tá? Então a resposta correta, né, então a letra C, né, ó, controle é um processo regulatório que estabelece padrões para emitir e alcançar objetivos organizacionais, né, comparar desempenho real com padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões, né? Então, esta é a frase, né, que o Williams nos coloca, né, para o nosso estudo, né, a frase completinha, tá? Então, aí, né, quem falou a letra C primeiro foi certeira, tá? Quem não acertou a letra C de primeira, não se preocupe, porque é uma questão, né, de a gente se ater aos detalhes, tá? Segunda pergunta, né? Então, ó, quanto à tipologia do processo gerencial de controle, que a Venato destaca que, assim como os demais processos administrativos, o controle está presente em todos os níveis organizacionais, né, conforme a figura. Oh, meu Deus, a figurinha não apareceu aqui, por quê? Deixa eu ver se eu consigo trazer a figura aqui. Ela não está aparecendo aí na tela para vocês, né? Não. Deixa eu ver se eu consigo Para achar mim essa também figura. não. Que essa danada, ela tá aqui no meu slide, mas não está aparecendo aí para vocês. Deixa eu dar um jeitinho de colocar ela aqui para vocês verificarem a figurinha. Professor, enquanto você tenta aí, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. Sobre a palestra de segunda-feira, o senhor quer que a gente faça também uma resenha para matemática e modelos de gestão? Pode fazer uma resenha única. Do total ou da parte do senhor e da Cris? Não, só da minha e da Cris, né? Que é o que eu havia pedido para vocês, tá? Não precisa ser a da primeira palestra, não. Beleza. Ué, o senhor falou que era para fazer? Eu falei das Fazer da duas? palestra dele. É, que você acabou de falar. A hora que eu perguntei, o senhor falou que era para fazer da matéria de segunda e sexta, fazer a do primeiro dia. E da matéria de terça, fazer a do segundo. Sim, do primeiro dia da minha palestra. Não precisa ser da primeira palestra. Aqui no primeiro dia nós tivemos duas. Né? Eu até complementei. Se quiser fazer de todas, ótimo, perfeito. Mas o foco era na minha. Vixe, então vou ter que refazer tudo. Não precisa refazer nada. Se você já fez, pode deixar assim, não tem problema. Tá. Deixa eu só voltar aqui para o quiz. Vou colocar ela aqui, vamos ver se ela aparece agora aqui para vocês. Eu vou colocar de um outro caminho, né, a imagem. Apareceu a imagem para vocês? Sim. Tô vendo não, tô vendo só o MB. Agora sim, agora sim. Apareceu? Legal. Então aqui, ó,
estava falando, né, conforme o controle, ele está presente em todos os níveis, né? Então, é aquele que nós temos no nível institucional, intermediário e operacional, né? Com controle estratégico, tático e também controle operacional, né? Com foco em cada um desses, tá? E aí a pergunta, né? Deixa eu voltar. Vocês conseguiram fotografar aí para vocês guardarem direitinho, gravarem? Então, vamos aqui para a pergunta propriamente dita. Então, ó, quanto à tipologia do processo gerencial de controle, que a Venato, né, destaca, assim como os demais processos administrativos, o controle está presente em todos os níveis organizacionais, estratégico, tático, operacional, ou, né, cadê a perguntinha? Vamos lá. Aí vem a pergunta. Qual a principal semelhança do processo de controle por todos os níveis organizacionais, né? Ou seja, vamos lembrar, no processo, né, estratégico, né, que tem a visão de longo prazo, precisa de um nível de conhecimento, né, mais amplo, né, precisa de informações, né, mais sintetizadas, rápidas, né? No nível tático, onde você precisa ter, né, um conhecimento mais específico das áreas em questões, né, com ações de médio prazo, né, e no nível operacional, né, com conhecimentos bem específicos, né, para a tomada de decisões no curtíssimo prazo, tá? Então, quando a gente pensa nesses 3 níveis de organização, o que os tornam, né, semelhante, né? Então, opção A, garantir o comportamento padrão de todos os gestores. Opção B, possibilitar que o trabalho seja realizado de acordo com os valores dos consumidores, né? Opção C, assegurar que o trabalho seja eficiente e proporcione muito lucro. Opção D, monitorar e avaliar incessantemente as atividades. E opção E, envolver os gestores nas atividades que as equipes organizam, né? O que vocês acham aí? Eu acho. Com certeza. Opção, qual que é? Que justamente quando você falou ela, cortou só a ligação. É a D. D. Letra D, professor. Isso aí, letra D. Na minha cabeça é a que mais faz sentido, né? Então vamos lá. Então, controle, vamos passar uma por uma aqui. Nós estamos falando, né, da prática de controle no ato de gestão, né? Então, o controle ele visa garantir um comportamento padrão de todos os gestores, todo mundo funcionar igualzinho, feito robozinho? Não. Não tem esse foco, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ter controle para, né, fazer com aquilo que foi planejado, que foi organizado, que a gente possa estar alcançando, né? Mas não necessariamente, né, padronizar o comportamento dos gestores, né? Muito menos o comportamento das pessoas, né? Então a gente já pode eliminar. B, né, possibilitar que o trabalho seja realizado de acordo com os valores dos consumidores. Impossível isso, né? Se a gente for analisar cada tipo de consumidor, se a gente pensar aqui só na nossa sala aqui, que neste momento nós devemos ter aqui umas 10, 15 pessoas, né? Cada um de nós tem anseios diferentes, tem crenças diferentes, vontades diferentes, motivações diferentes, né? Então, uma empresa não teria condição de, né, atuar com os valores de cada um, né? Seria praticamente impossível. Então, mais uma que a gente pode eliminar. Né? É alguma coisa muito utópica isso. Letra C, assegurar que o trabalho seja eficiente e proporcione muito lucro, né? Todo trabalho existe a busca contínua da eficiência, né? A proporção, né, do lucro, né, o do muito lucro, envolve uma esfera de competitividade,
né? Então, existem limites, né, para a gente obter uma lucratividade muito grande. Então, esse controle, né, ele não conseguiria, né, alcançar isso, porque envolve, né, a relação de oferta e demanda, o quanto de valor agregado se tem nos produtos, tá? Então, é uma opção aí, né, que embora seja bem tentadora, né, buscar o maior lucro possível, não é o objetivo do controle, tá? Monitorar, opção D, monitorar e avaliar incessantemente as atividades, né? E aqui, né, eu já vou dar o spoiler, esta é a resposta correta, né? Porque a partir do momento que a gente está fazendo o monitoramento, ou seja, a gente está acompanhando, a gente vai estar avaliando, né, continuamente aquilo que a gente planejou, se a gente está realizando, né, as ações que a gente vai tomando, né, ela vai retroalimentando, né, de forma, né, como a gente disse, constante, né, e de forma até cibernética, né, constante, né, a gente vai retroalimentando, a gente continua olhando, vendo se deu efeito, ajustou ou não, né, então a resposta correta é a letra D, né, e só para não deixar aí com ciúmes, né, envolver os gestores nas atividades que as equipes organizam, né, então, olha que coisa, né, não são as equipes que organizam as atividades, né, as atividades, né, elas já estão previamente organizadas para serem executadas, né, então, nós precisamos, né, nos ater a esse nível de detalhes, tá? Então, parabéns, né, a maioria aí, aqueles que se manifestaram, né, acertou aí, letra D. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Na alternativa, segurar que o trabalho seja eficiente e proporcione muito lucro. Eu pensei assim, mesmo se fosse, né, um objetivo da empresa, isso não seria muito não cabe no nível estratégico. É certo eu pensar assim? Obter muito lucro? Isso, porque não cabe no controle estratégico. Eu imagino que seja mais no controle operacional ou, dependendo, tático. Não, na verdade, né, o nível de lucratividade, né, da organização, ela é direcionada pelo... Quem vai puxar sempre o carro de mão, né, é o nível estratégico, tá? Eu quero ser a maior empresa, e ele vai mensurar ali o nível de lucratividade que ele tem que ter, porque normalmente, né, quem está no planejamento estratégico, né, ele está representando ali os acionistas, né, os investidores, aqueles que demandam uma lucratividade, né, o nível de lucratividade. Então, vai sempre partir dele. A parte operacional, né, ele não está envolvido diretamente com o seu nível de lucratividade. Porque vamos imaginar assim, né? Você tem lá uma área de vendas, né? Lógico, ele tem que ter o maior lucro possível, mas ele tem lá o preço mínimo e o preço máximo ali para ele estar transitando, né? Então ele não pode, né, de repente, né, ultrapassar aqueles limites que já foi imposto ali por eles, né? Depende de ações e autorizações, né, de outros níveis, né? Então, como a gente viu já nas aulas anteriores, quando você faz a organização da empresa, você delimita, né, as responsabilidades de cada um e o nível de poder. Então, quando chega naquele limite, né, ele vai pedir autorização, né? Então, quando você, por exemplo, né, vai fazer a aquisição vamos colocar, vai negociar lá a compra de um carro, né? O vendedor, ele toda vez que você fizer uma proposta para ele, né, e ele tiver fora da alçada dele, ele fala: "Peraí, vou lá verificar com o meu gerente", né? Ele vai lá e fala: "Ó, ele está querendo comprar o carro, mas quer que a gente pague, por exemplo, o documento, né? Ou ele quer dar uma entrada menor, quer um desconto maior, né? Vai estar de acordo com o seu nível de alçada. Dependendo do tamanho da empresa, né? Isso parte do estratégico, né? Que é o do nível mais alto, né? Na maior parte das vezes, tá bom? Ah, professora, é que eu tinha trocado os nomes. Em vez de falar estratégico, eu falei operacional. Em vez de falar operacional, eu falei estratégico. Mas eu entendi, é o que eu estava pensando mesmo. Foi certa a minha linha de pensamento, só troquei os nomes. Então tá, perfeito, legal. Tá? Obrigada. Operacional é sempre execução de tarefa, tá? É aquele que tem a visão micro da situação, né? O estratégico, ele não executa a tarefa, né? Ele está pensando no longo prazo, verificando os caminhos, né? Então ele tem uma visão macro, ele não precisa saber como executa as tarefas,
tá? Mas ele tem que saber o quanto de lucratividade que a empresa vai ter, qual que vai ser a sua rentabilidade, né, como que ele vai fazer para alcançar isso daí, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Cadê uma viagem? Ela estava olhando de baixo para cima em vez de olhar de cima para baixo. Eu não sei por que eu fiz isso, mas Não tem problema, isso ajuda a melhorar a nossa atuação do cérebro, ele não fica acostumado sempre com o mesmo padrão, tá? É bom, é importante fazer isso também. Então vamos lá agora, né, a gente já comentou aqui a resposta, né, a resposta correta é a letra D, vamos para a próxima pergunta, né? Esse nível de pergunta, né, eu percebo que toda vez que eu peço para vocês responderem, né, as questões aqui do AVA, né, às vezes eu percebo que vocês entendem, né, aqui a questão, né, mas aí acabam respondendo, escolhendo a alternativa que não é a correta, porque precisa fazer uma análise das duas frases, né? E às vezes, muitas das vezes vem assim, uma justifica a outra, né? Então a gente tem que estar sempre atento, né, nesse nível, né, de questão aqui, para realmente ver, né, se tem esse nível de ligação entre elas, tá? Então aqui, ó, analise a relação entre as seguintes frases, né? Então a gente vai ver como uma interfere na outra. Pelo processo de controle, os gestores avaliam e dirigem o desempenho das pessoas e padronizam a qualidade dos produtos ou serviços. Por quê, né? Aqui que esse porquê que tentam, né, relacioná-las. Devem garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais, né? Então, ó, analisando as afirmações acima, escolhe a opção conclusiva, né? Então, ó, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Ou, por último, letra E, as duas afirmações são falsas. Então, o que vocês acham? Qual que é a resposta correta? Eu acho Tô que é a entre D, A e a professor. D. Acho eu que é a odeio D. esse porquê. Toda vez, geralmente as duas afirmações são verdadeiras. Eu não peguei até agora nenhuma alternativa que, tipo, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, ou ao contrário. Mas eu acho que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, a alternativa D. Então vamos lá, né? Ó. Então vamos mitigar aqui, né? Então, ó, pelo processo de controle, os gestores avaliam e dirigem o desempenho das pessoas e padronizam a qualidade dos produtos ou serviços. Então, ok, né? No verdadeiro, dentro do controle a gente está fazendo isso, exatamente isso, né? A gente está verificando aquilo que está sendo feito, né? E a gente vai, né? Com isso, padronizar, e aqui é o ponto, né? Lembra que a gente falou a gente teve uma questão atrás que queria padronizar o comportamento dos gestores? Não, a padronização da qualidade dos produtos e serviços, né? Voltado para o nosso resultado, não para as pessoas, né? E aí, vamos ver se justifica mesmo. Por quê? Né? Então, eles colocam aqui que o processo de controle deve garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais, né? Então, ó, é mais uma vez, né, uma fase que é verdadeira, né? Que ele tem que, dentro do controle, a gente tem que ter meios preventivos, né? Antecipados, né? Até para alcançar os objetivos. Porém, né? Ela não está justificando a primeira. Se a gente analisar friamente, né? Não é por causa que não é porque existe o controle, né? Que vai ter o meio preventivo, né? Que a gente vai conseguir, né? Ter uma melhoria contínua. Não é isso que vai estar justificando, tá? Então, ó, aqui, ó, de modo geral, no processo de controle, o gestor se preocupa em padronizar o desempenho, padronizar a qualidade dos produtos ou serviços, proteger, né, os bens organizacionais, limitar a quantidade de autoridade, né, avaliar e dirigir o desempenho das pessoas e garantir os meios, né, preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais.
Então, portanto, as duas afirmações são verdadeiras, né? E a segunda, ela não justifica a primeira, porque ela é um complemento, né? Ela não é uma justificativa. Eu tenho que fazer o controle somente para garantir isso. Não, ela é um complemento, tá? Então, ela não é uma justificativa, né? A gente só tem que tomar cuidado, né, com essas pegadinhas dessas questões, né? Porque muitas vezes vocês têm o conhecimento, né? Mas não se atém a esse tipo de nuance, né? Se é complemento, se é justificativa, né? Esse porquê é colocado ali de forma proposital, né? Só para vocês verem. Será que é isso mesmo? Tá? Tranquilos? Certo, professor. Certo. Pessoal, então eu vou finalizar aqui, né, com vocês, desejando imensamente, né, um final de semana, né, repleto aí de bênçãos na vida de vocês, né? Mais uma vez, me colocando sempre à disposição para esclarecer dúvidas de vocês, né, a qualquer momento. Não só, né, dos nossos assuntos das nossas aulas, né, que ou vai ser modelos de gestão, ou matemática financeira, ou economia para negócios, né? Ou para qualquer outro assunto, né, da faculdade. Às vezes vocês têm aula, né, com outro professor, né, e fala, puxa Para de vida, ele fazer isso falou um bem. negócio. Oi? Desculpa, foi mal. Fica tranquilo. Às vezes a gente tem, né, né, tem essa aula com outras pessoas e fiquem com dúvidas, né? Às vezes um ponto de vista, né, uma outra forma pode facilitar. Então, me coloco à disposição, tá? Não quero com isso falar que, né, eu sou o rei dos conhecimentos, muito pelo contrário. Meu objetivo aqui, né, é tentar ajudá-los. Aquele que o Célio colocou na palestra, né, de terça-feira é uma verdade que eu tenho para mim, né, que eu vejo que sempre que eu posso ajudar, né, eu consigo, é bom para as outras pessoas e é bom para mim, né, então eu ajudando vocês, né, distribuindo, né, um pouquinho daquilo que eu conheço, ajuda a aumentar meu nível de conhecimento, né, minha forma didática, tá? Então acaba voltando em bênçãos, né? Em resultados para mim, né? Então, né, não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho, né? Porque eu quero também ter meu retorno, eu quero crescer, né? Eu tenho que evoluir constantemente. E aí Olha é uma o das interesse. formas. Oi? Eu falei, olha o interesse. Justamente, né? A gente ajuda, né, com o interesse de evoluir também, né? E aí, né, mais uma vez, né, estou sempre disponível para vocês, né, seja no WhatsApp, seja aqui nas nossas aulas, né, no grupo, no privado, tá? Estou à disposição. A gente vem encaminhando aqui, né, para o término do semestre, tá? Hoje é nosso encontro 14, nós vamos ter mais 2 encontros, né, o 15 e o 16. Na semana que vem, eu vou condensar, né? Eu vou colocar os dois assuntos em um. Então, a nossa aula da semana que vem, ela será um pouquinho mais extensa que essa dessa sexta-feira, porque eu quero colocar a última sexta-feira, o nosso 16º encontro, como uma aula de revisão, um bate-papo, né? Para ver se aquilo que, né, se tem alguma coisa para ser ajustado aqui com relação a esse conteúdo. Tá bom? Mais uma vez, um excelente final de semana, fiquem com Deus, né? Ajudem o próximo, se cuidem, não deixem de viver, né? Vivam com os critérios de cuidado aí necessários, mas vivam, né? Tomem suas ações com responsabilidade, com cuidado, com carinho ao próximo, né? E até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até semana que Valeu, vem, professor. professor. Boa noite. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.